Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Práticas do Cuidar 2. E nesse início de terceiro bimestre, essa semana, a gente vai estar abordando os tipos de drenos abdominais e torácicos, né? Os cuidados de enfermagem e um pouco aí da sua utilização, da sua indicação. Então, os drenos, né, inicialmente a gente tem que saber que vem de uma origem inglesa, dry, né, que significa esgoto, ou seja, abertura, escoamento de água. Tendo em mente isso, né, essa abertura, esse escoamento de água, nada mais são o que? Os drenos, materiais colocados no interior de uma ferida, de uma cavidade, de uma incisão cirúrgica, que têm o objetivo de eliminar, né, de auxiliar na eliminação de fluidos, na eliminação de ar, de exudato, que estarão ali presentes, evitando assim o acúmulo, né, desse líquido, desse ar, e removendo secreções normais ou secreções patológicas, né, decorrentes já de um processo inflamatório. Então, visa diminuir o risco de infecção, né, diminuir o edema local. E aqui a gente tem vários exemplos, né, várias imagens de vários tipos de drenos que a gente vai estar aí vendo ao longo da aula. Lembre-se que a cavidade abdominal ela pode ser utilizada como tratamento ou de forma profilática, sendo sim a prevenção, essa forma profilática, mais utilizada após os procedimentos cirúrgicos. Então, pode acontecer sim, muitas vezes acontece a utilização a fins profiláticos após procedimento cirúrgico, com o objetivo de estar, então, evitando esse acúmulo de fluidos, ok? Nesse espaço, então, que a gente chama de morto. Aí a gente tem a classificação dos drenos, né? Os drenos abdominais, então, eles podem ser classificados como abertos, né? O que seriam esses drenos abertos? São aqueles drenos que se comunicam com o ambiente externo, né? Não tem, por exemplo, um tubo coletor ao final, né? A gente só tem o dreno, por exemplo, a gente tem um indivíduo, né? Aí que tem um dreno abdominal, aqui, um indivíduo que tem um dreno abdominal, e não tem algo fechado, um tubo coletor, né? Então, não tem esse contato aí com o ambiente. Já a classificação dos drenos fechados são aqueles que vão ser impedidos de ter uma exposição desse conteúdo que está sendo drenado com o ambiente, né? Como os drenos de tórax, aqueles drenos que vocês vão ver em estágio, que fica sempre próximo do chão do paciente, né? Um sistema fechado. Os drenos, eles ainda podem ser classificados como ativos, ou seja, eles agirem pela troca de pressão, ou seja, o dreno, ele exerce uma pressão, né? Ele tem um sistema de pressão que faz com que o fluido, que o líquido, ele consiga ser drenado. Já os passivos são aqueles canais de passagem de fluidos que dependem de alguns fatores para esse líquido sair, né? Quais fatores são esses? A pressão interna da cavidade do indivíduo e a quantidade de líquido que tem, né? Então, não está sendo feita uma pressão nesse orifício para que esse líquido saia, ele vai sair de uma forma passiva. Quanto à estrutura, eles podem ser ainda laminares, né? O que seriam isso? Aqueles drenos achatados, né? Não necessariamente rígidos. E os tubulares, que já são feitos de um material um pouco mais resistente e um diâmetro, né? Um formato cilíndrico. E por último, a classificação em relação ao tipo de drenagem, né? Essa drenagem ela pode se dar por capilaridade, ou seja, a saída da secreção ela vai se dar pela superfície externa, ou seja, ao redor do dreno, né? E não vai existir uma passagem de líquido pela luz, então, né? Por essa luz do vaso. Quanto ao sistema de drenagem de gravitação, né, são aqueles catéteres de grosso calibre que são colocados em cavidades e são associados a bolsas coletoras, igual a Pro acabou de falar do dreno de tórax, que fica lá no chão, né? E por último, o sistema de sucção, né? Que é indicado em períodos mais prolongados para
incisões que estão precisando, que tem uma quantidade maior de líquido a ser drenada, então eles podem ser classificados quanto esse tipo de drenagem. A indicação, né? Os drenos, eles vão então estar evitando infecções profundas nas incisões, vão estar evitando edemas com excesso de exudato, e os drenos, eles podem ser utilizados quando já existe secreção a ser drenada. Então, não necessariamente a gente coloca um dreno para o paciente que vai entrar em cirurgia. Às vezes o paciente já chega com uma patologia e precisa drenar antes de abrir, tá? No caso de hematomas, abscessos, seromas, né? Que podem, quando o intuito ainda tá esvaziando, né, essa cavidade. Os materiais, eles podem ser feitos, né, de silicone, de látex, de PVC, de inúmeros outros materiais. E pensando um pouquinho sobre os aspectos éticos e legais, né, sobre a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem, essa manutenção dos drenos, né, a troca de curativos, ela pode ser realizada por toda a equipe, né, técnicos, auxiliares, desde que o enfermeiro sempre esteja supervisionando, né, porque as ações elas têm que ser subsidiadas, ou seja, elas têm que ser embasadas na sistematização da assistência de enfermagem, ou seja, eu tenho que aplicar o meu processo de enfermagem, ver quais que são aí os meus diagnósticos de enfermagem, o que a gente espera desse paciente, os resultados, e quais que são as prescrições necessárias, né? E ainda se dá por meio de protocolos institucionais. Então, algumas unidades podem apresentar protocolos específicos, dependendo da CCIH do local. Já para fazer a remoção desses drenos, o ideal, né, quem deve realizar essa remoção é o médico ou o enfermeiro. Se for um enfermeiro, ele tem que confirmar, né, na prescrição médica, tem que estar prescrito já essa remoção desse dreno, ok? Por que os demais membros da equipe de enfermagem não podem? Porque fala-se que essa é uma atividade mais complexa, que tem que ter um embasamento teórico, científico maior do profissional, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre os drenos passivos, né? Então, que não vão fazer pressão. O mais utilizado, o mais conhecido, é o laminar, né? Esse achatadinho, também chamado, ó, tá vendo que ele é achatadinho? De penrose. Então, ele possui esse formato laminar, paredes bem fininhas, bem maleáveis. É como se a gente cortasse um dedo da luva e ele fica bem molinho, flexível, como se fosse o material da luva, tá? Ele é radiopaco, ou seja, a gente consegue ver nas radiografias. Ele é feito de látex ou de silicone, estando disponível em diversos tamanhos. Então, esse tipo de dreno, ele pode ter de 1 até 3 centímetros de diâmetro, tá? Para estar drenando o exudato purulento, sangue, serosidades, né? Quando ele é utilizado pós-operatório de cirurgia abdominal, ele costuma ser exteriorizado, né, por uma contraabertura, tá? E nos casos em que a drenagem não é mais necessária, ele pode ser removido de uma vez ou ele pode ser tracionado, a gente ir expondo ele aos poucos, conforme a prescrição médica, não prescrição de enfermagem, tá? Então, ele é usado para estabelecer essa comunicação entre uma cavidade e a superfície da pele. Ele pode, em cima dele, nessa abertura, ele é um curativo, um dreno aberto, a gente pode realizar o curativo, fazer a troca desse curativo a cada 24 horas, ou conforme a necessidade, mas a gente pode ainda, por exemplo, terminou aqui, né, colocou ali o dreno, pode-se ainda anexar uma bolsa de ostomia, para ter uma maior noção de quantidade que está sendo drenada, tá? Quais que são as complicações? A retração, ou seja, essa parte que está esterilizada do dreno começar a voltar, entrar para a cavidade abdominal do paciente, né, para essa cavidade peritoneal. Falei em relação aos tamanhos também.
Então, aqui a gente pode ver a ilustração, né, de vários diâmetros do dreno de Penrose, e aqui a sua aplicação, ó, em cirurgias abdominais, ó, que está tendo uma exteriorização e está sendo tracionado conforme a prescrição médica. Normalmente, o médico vê a quantidade que está sendo drenada para solicitar esse tracionamento, ok? Aí a gente tem os drenos de sucção, né, que vão fazer essa pressão negativa que a Pro estava falando, né? O dreno mais conhecido é esse aqui, o de Portovac, né? Que ele tem um formato, né? Ele é multifenestrado, ele é não colabável, ou seja, ele não cola, ele é feito parecendo uma sanfoninha, né? Um silicone de um material de polivinil, de silicone formando essa sanfoninha. Então, para a gente fazer a pressão, a gente aperta essa sanfoninha, né? E vê o líquido sendo drenado, o exudato, o sangue que está sendo drenado nesse paciente, fazendo essa pressão. Ele é usado, então, para líquidos serosos ou sanguinolentos, de locais de dissecção ou da área de anastomoses intraperitoneais, né? Ele tem o objetivo de quê? De facilitar a captação dos tecidos adjacentes, né? Ou seja, facilitar, então, essa junção dos tecidos ao redores, né? E impedir um acúmulo de seroma, um acúmulo de soro, ou ainda a formação de hematomas. Então, ele vai ser muito utilizado em cirurgias plásticas, né? Qual que é a complicação que pode ter? Uma erosão do dreno em órgãos ou vasos circunvizinhos, porque a ponta desse dreno ela é um pouco mais rígida, né? Um pouco mais firme, né? E ainda a gente pode ter a ruptura do catéter ao ser retirado, mas é difícil, né? Com o tempo a pessoa vai se acostumando com esse tipo de dreno no corpo. Então ele exerce uma aspiração constante e ele mantém ainda uma pressão negativa conforme a orientação. E lembre-se, principalmente aqui a atuação da equipe de enfermagem, para esvaziar esse reservatório, sempre fechar o clamp do sistema primeiro, né? Se vocês abrirem, vai acabar toda a pressão negativa, vai entrar ar no tubo, então tem que fechar o clamp do sistema, comprimir o recipiente, né? Retirar, apertar a sanfoninha e depois recolocar a tampa. E nunca se esquecer, né, de depois de fazer esse esvaziamento, abrir o clamp novamente, né? Para continuar sendo feita essa pressão negativa, ok? Se houver uma interrupção da drenagem, ou seja, a gente pode observar ou constatar muitas vezes que tem uma presença de coágulo ou de fibrina e para de acontecer essa drenagem, né? Então, a gente tem que estar atento aí em relação a isso para fazer essa limpeza, ok? Antigamente era feita uma adaptação desse dreno de Portovac, né, nas cirurgias plásticas usando uma sondinha Levine e uma seringa de 60, né? Hoje em dia, com a disponibilidade desse tipo de dreno, quase não é mais feito esse tipo de adaptação, né? Aqui a gente pode visualizar, então, né, o dreno, a sanfoninha ou a saída, né? Aqui a aberturazinha, a saída do líquido que vem por aqui, né? E à medida que vai enchendo, né? Ele vai inflando, essa sanfoninha vai inflando e quando a gente for esvaziar, fechar o clamp, aqui o clampzinho, né? Apertar a sanfoninha, esvaziar o líquido, mensurar, muitas vezes a gente tem que mensurar a quantidade que foi drenada numa jarra fracionada e abrir o clamp novamente quando o sistema já estiver todo recolocado. Aí tem um vídeo ilustrativo que vocês podem estar assistindo, acho que ele é de 1 minuto, né? Só para mostrar essa abordagem de como que abre e fecha o clamp, lembrando que a gente vai ver isso, né, no Simulab, todos esses modelinhos de dreno. A gente tem ainda, pensando nesse sistema de pressão, né, de sucção, o dreno de Jackson-Pratt, né? Ele tem, então, uma porção achatada, laminar, ele parece uma perinha, né? E essa porção achatada e laminar vai ficar no interior do organismo, né? Ele normalmente é feito de silicone, né? E ele é feito ainda de um mecanismo que impede o seu colabamento, ou seja, então, quando aperta essa peneirinha, ela não cola, né?
e isso é muito bom, porque consegue exercer a pressão, né, no ambiente, né, uma baixa pressão. Ele também minimiza o traumatismo tecidual, reduz o risco de contaminação das feridas e ele também é muito utilizado em cirurgias plásticas. Pensando então na enfermagem, né, a gente tem que pensar sempre em alguns cuidados relacionados à segurança do paciente e o controle da infecção. Alguns cuidados importantes, como o acolhimento, uma comunicação efetiva, está sempre seguindo o protocolo assistencial do local onde a gente trabalha, sempre lembrar da NR32 que vocês viram no primeiro ano em relação à lavagem de mãos antes e depois dos procedimentos, a importância de estar utilizando as luvas, avaliar o local, né, dessa punção, anotar a data e a hora da inserção desse catéter. Professor, onde que esse catéter ele é inserido? Em centro cirúrgico, tá? Pela equipe médica, que normalmente no centro cirúrgico tem o enfermeiro, né, responsável do setor. Realizar a troca diária do curativo, está sempre avaliando os sinais flogísticos. Realizar a troca do catéter, que vai ser conforme a prescrição, né, ou conforme a instituição preconiza. Orientar sempre o usuário em relação aos cuidados com dreno, a família e os responsáveis. Realizar o registro de todos os cuidados que foram prestados ao paciente e ainda alguns outros cuidados específicos e diagnósticos de enfermagem relacionados à utilização de dreno, a gente vai ver na sexta-feira, porque na sexta-feira vai ser uma aulinha maior só sobre a abordagem de dreno de tórax, ok? Se ficaram com dúvidas, pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail para a Pro, e a gente tem um momento ao vivo para estar discutindo aí esses tipos de drenos da aula de hoje, ok? Um beijo!